Como ser produtivo e desenvolver a produtividade da sua equipe. Esse é o tema do nosso podcast de agora, podcast Talento, Gente e Gestão, com Edson Ferreira e comigo, Gleidson Silva. Edson, bem-vindo. Bom dia, Gleidson. Boa tarde, boa noite. Estamos gravando de manhã, mas independente da hora que você estiver assistindo. Aliás, de manhã que nem 8 horas é ainda. Já gravamos um, estamos gravando outro. Será que isso é produtividade? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar desse tema. Bacana demais. Empresário, gestor, líder, profissional proativo. Proatividade, né? Como desenvolver a sua. Produtividade. Tem a ver com proatividade também, hein? Tem. Mas é porque eu estava falando do profissional proativo que vem para cá e assiste aos nossos podcasts, participa do podcast e tudo mais. Então, como desenvolver a sua produtividade? Cara, um primeiro passo, se você quer desenvolver a produtividade, é você ter clareza do que você precisa fazer. A clareza de qual que será a entrega já vai te ajudar muito a desenvolver a produtividade. Porque, veja bem, não sei qual que é a entrega. Ou pior, entre várias possibilidades de entrega, eu não sei qual que é a principal. Então, pronto. Eu vou perder tempo, vou ficar na redundância ali, sem, de fato, colocar energia naquilo que naquele momento é importante. Perfeito, Mr. Gleidson. Aí você já começou dando um tiro no alvo, né? Eu só traria um elemento aí antes, que eu acho muito importante, fundamental. Não é importante não, isso aqui não é uma dica não. Estou dizendo que é fundamental. É saber por que você quer ser produtivo. Por que você quer ser produtivo e por que você quer que a sua equipe seja produtiva. O porquê está me dizendo o quê? Qual é o objetivo? Eu quero chegar onde? A produtividade, ela vai te levar a uma objetividade, uma certeza de algo, se você alcançar aquele objetivo, de algo como sucesso. A produtividade vai te levar ou mais rápido ou de uma forma melhor a algum lugar. Então é preciso primeiro saber que lugar é esse. E como o título do nosso conteúdo hoje é Como ser produtivo e desenvolver a produtividade da sua equipe, então primeiro você precisa saber qual é o objetivo que você tem e segundo você tem que comunicar à equipe qual é o objetivo dela para que ela possa desenvolver a produtividade. Qualquer produtividade está ligada a um objetivo. Você olhar para uma equipe e falar, essa equipe é produtiva, hein? Se eu não sei o objetivo dela, eu não sei se ela é produtiva. Eu olho para uma equipe que está trabalhando, cara. Chegou, o horário de chegar era 8 horas, mas chegou às 7. Ela tinha 1h30 de almoço, mas fez só meia hora de almoço. E o horário de sair era 18 horas, ela sai às 20. Segunda a sexta-feira e tem uns caras que ainda vêm no sábado adiantar uns serviços. Essa equipe é produtiva? Não sei. Qual é o objetivo dela? Porque talvez se ela estiver fazendo isso tudo, entregando um objetivo diferente, não há produtividade. A produtividade não é sobre fazer quantidade, fazer melhor, é sobre fazer quantidade, fazer melhor para entregar um objetivo. Quando você coloca uma meta de venda, para ficar bem claro lá, e meta não é objetivo, mas uma meta de venda de 100 mil reais e o cara vendeu 100 mil reais, ele é produtivo, é a venda que ele fez. Isso para falar meta de venda. Se for de lucratividade, é outra história. Então, quando ele alcança aquele objetivo, eu digo, produziu o que esperava. Produzir o que esperava quer dizer ser produtivo. Agora, você solta a sua equipe de venda na rua, não explica qual que é o objetivo dela, qual que é a meta de venda dela. E no final do mês, você olha lá, o cara vendeu 30 mil e você fala, isso não é produtivo? Não entendi. Por que ele não é produtivo? Qual que é a meta dele? Não, ele não tem meta, não. Então eu não sei nem dizer se ele é produtivo ou se ele não é. Ué.
Porque o objetivo está ligado a um desafio para chegar naquele objetivo e o aprendizado que ocorre ao longo do tempo. Então, eu preciso ter esse objetivo para saber. Se a pessoa não sabe o objetivo dela, ela pode fazer qualquer coisa. Hoje eu vou trabalhar, não vou descansar. Por quê? Mas por que você não vai trabalhar? Mas qual que é a diferença de eu ir trabalhar ou não ir? Não, você tem que fazer aquele negócio lá. Por que tem que fazer aquele negócio lá? Ué, porque tem que vender. Mas por que tem que vender? Ué, porque nós temos que ter lucro. Mas por que nós temos que ter lucro? Ué, porque eu tenho que investir e criar aquele outro negócio. Então talvez aquele outro negócio lá que é o objetivo, né? Só que é uma caminhada para chegar lá. Então, antes de ser produtivo, eu preciso saber, ou de dizer que sou ou que não sou, eu preciso saber qual é o objetivo que eu estou tendo para dizer se eu estou sendo produtivo. Agora, deixa eu só separar uma outra coisa aqui. Não adianta só criar o objetivo. O objetivo ele tem que ser possível de alcançar. Então, se você criou um objetivo lá no alto e a equipe chegou só até aqui, então ela não foi produtiva? Depende. O objetivo pode estar mal estabelecido, porque jogou ele lá no alto, numa impossibilidade de alcançar, ou a sua equipe chegou até aqui, mas antes ela chegava até aqui. Então agora ela alcançou esse resultado, ela foi produtiva. Ela está mais perto do objetivo, mais perto do objetivo. Agora é caminhar as necessidades, as melhorias para que ela vá galgando se esse objetivo tiver sido criado de uma forma que é possível alcançar. Então, fica essa info aí. Isso é bacana. E aí, dando próximos passos nesse processo de sermos ainda mais produtivos, né? Sermos produtivos para desenvolver a produtividade da equipe, vem um terceiro elemento, Edson, empresário, líder, gestor. Inclusive você que tem uma empresa que quer acelerar os seus líderes, acelerar os gerentes, e aqui quando eu falo acelerar, é fazer com que eles caminhem de acordo com a cultura da empresa e sejam capazes de aplicar a produtividade, você precisa ter em mente que a organização é um terceiro elemento. Ter a organização mínima para que aquilo que se propôs fazer, que é o objetivo, seja feito, é fundamental. Então, quando eu falo de ter organização, em termos de alocação, qual é ou quais são as pessoas que vão compor aqui a equipe que vai entregar parte, se isso for um projeto, né, parte desse projeto que vai nos levar a esse objetivo maior aqui, a esse objetivo final. Então, organização no sentido de alocação das pessoas e as pessoas certas. A organização no sentido de ambiente de trabalho, estação de trabalho. Organização voltada para máquina e equipamento, né? O trem está funcionando, funciona. Aqui eu não estou falando de luxo, mas aquela organização mínima necessária para que a pessoa ou as pessoas entreguem o que precisa ser entregue. A organização mínima necessária para um bicho aqui lá, para que a pessoa, para que você entregue aquilo que precisa ser entregue. Um quarto elemento dentro desse processo de ser ainda mais produtivo é você criar mecanismos, criar meios para que naquele momento que você se propôs a fazer a sua parte, você fique livre de distrações e de interrupções. E aí a gente dá um exemplo sobre isso. Até aqui. O Edson e eu, nós fizemos um compromisso entre nós de gravarmos 2 podcasts hoje. São 2 temas diferentes. Então, observa que antes de falarmos sobre gravar esses 2 podcasts, nós tínhamos um porquê. Nós antecipamos essa gravação porque nós já sabemos do que nós vamos fazer nos próximos dias. Então é melhor gerar essa antecipação e ter o conteúdo já gravado de crédito a passar aperto em um período que talvez a gente não teria nem condição de gravar, ou ao vivo,
ou essa gravação aqui. Transmitir ao vivo ou fazer a gravação. Então, olha, teve um porquê antes. Olha, eu te mostrando aqui que a gente faz, na prática, o que nós estamos te falando para fazer. Então, teve um porquê antes, teve um motivo. E aí teve um diálogo. Com base no diálogo, uma tomada de decisão. E aí nós definimos o que seria feito. Os 2 temas para o dia de hoje. E agora, depois de nós termos organizado nosso ambiente, cada um lá no seu canto, ter feito a sua parte no que diz respeito a fazer a pesquisa em relação ao assunto e agora dar a contribuição, nós estamos entregando, estamos gravando. E estamos gravando dentro do prazo, na data que nós falamos que ia fazer. Ou seja, a produtividade também tem a ver com isso. Fazer aquilo que falou que ia fazer. Porque teve um porquê, ou seja, teve um motivo, e teve um objetivo setado muito claro. E aí, ainda falando da organização, aqui eu precisei organizar minimamente o ambiente para que você, que está nos ouvindo, está nos assistindo, não tivesse muita distração. O ambiente mais clean, mais leve, mais limpo. Iluminação, computador no lugar certo, a câmera. Fizemos alguns testes antes, para você ter ideia, em relação ao microfone. Então, tá vendo que essa estrutura garante a produtividade, ou seja, garante que nós façamos aquilo que dissemos que ia fazer e porque tinha um porquê e a organização está nos ajudando nisso. Isso aí, agora vamos ao título, né, Gleidson? Como ser produtivo e desenvolver a produtividade da sua equipe. Veja que nós não colocamos o título assim, ó, desenvolva a produtividade da sua equipe e seja produtivo. Não, nós não invertemos, não. Nós colocamos você em primeiro lugar. Por quê? Porque é impossível que você consiga ajudar a sua equipe a ser produtiva se você ainda não é. Se você não conhece ainda quais os elementos dentro do seu negócio, da sua realidade, interfere positivamente ou negativamente na produtividade. Quando você detecta isso na sua produtividade, só virar a luz aqui que eu acho que está um pouquinho escuro. Quando você consegue entender isso, você consegue contribuir com o outro. E quando você, e aqui a gente está falando para você que é líder de uma equipe, quando você quer desenvolver a produtividade numa equipe, primeiro você precisa ser produtivo para que ela se espelhe em você, para que ela não tenha argumentos contrários. Porque é igual aquele médico que você vai lá e ele fala que você tem que parar de fumar enquanto ele está fumando um cigarro. Não, você tem que parar de fumar, isso faz mal. Então não adianta. Você vai naquele médico gordão que fala que você tem que emagrecer. É difícil, porque você olha e fala, mas como assim? Preciso? Faz bem isso ou não faz? Então, você precisa primeiro ser essa referência. Eu não estou falando de ser perfeito, mas essa referência para que você consiga aplicar isso na equipe. E aí já vem de cara o seguinte aprendizado. Quando você começa a pensar se eu tenho que ser mais produtivo, você vai analisar o objetivo, como eu falei na fala anterior, e você, a partir do objetivo agora, você vai analisar a sua realidade para que você consiga fazer as interferências necessárias e caminhar em direção àquele objetivo para entregar produtividade. E quando você olha para a sua realidade, você olha para a sua realidade física, e o Gleidson falou da organização, do quanto essa bagunça aqui me atrapalha a encontrar as coisas rápido, por exemplo. Eu preciso de uma caneta. Meu Deus, cadê a caneta? Nossa, cadê a caneta? Então isso está perdendo produtividade também. Então você olha para a sua realidade física, mas você olha para a sua realidade interna, para a sua realidade, para os seus pensamentos, para as coisas que incomodam você, que interferem no seu dia a dia, de alguma forma te impedem de ter essa produtividade. E aí, realidade mental, né? Realidade física e realidade mental. É a realidade objetiva é a realidade abstrata, né? É isso aí. E aí você agora conseguiu organizar-se, o pensamento, conseguiu tirar umas coisas que lá fora te atrapalhava aqui, ou resolver coisas lá fora antes de ser produtivo aqui,
que coisa da nossa vida pessoal vem com a gente para dentro do trabalho. É impossível ser diferente. Se eu tenho um problema lá fora e eu venho para cá pensando naquele problema, eu vou ser menos produtivo. Talvez é melhor então eu parar um pouquinho aqui, resolver o que eu tenho que resolver e voltar com a cabeça mais tranquila. E aí eu resolvi a minha realidade física, organizei o que tem que organizar, coloquei os negócios aqui no lugar certo e tal. E agora eu vou resolver a minha realidade mental, né, mais abstrata, que é resolver o que eu tenho que resolver lá fora, focar aqui onde eu tenho que focar, e aí eu consigo entregar resultado. Agora eu vou para o meu colega que está do lado, já que o próximo passo é desenvolver a produtividade da equipe. Então a minha equipe está aqui, tem um cara sentado aqui do meu lado. E aí, meu amigo, quando eu vou para a equipe, eu esqueço tudo isso. Eu esqueço de ajudá-lo com a realidade física e de considerar a realidade abstrata, que é a mental dele. Eu só quero que ele produza e pronto. Meu filho está fazendo errado, pelo amor de Deus. Você perde meia hora no celular aí. Talvez ele está conversando com a mãe dele porque ele tem um problema para resolver. E aí eu resolvo. Então, por isso que é importante eu fazer comigo, para eu entender os impactos que possa existir com o outro, ter um mínimo de empatia para ajudá-lo a ser produtivo. E engana-se quem acha que só cobrar gera produtividade. Gera muito mais produtividade essa empatia, esse relacionamento condicionado às coisas que são precisas ser feitas que é preciso ser feito para resolver o problema e conseguir voltar para a produtividade necessária. Então, quando eu vou para o colega, eu corro risco de esquecer disso tudo. Aquele momento que eu não estava sendo produtivo é porque, por exemplo, eu tinha discutido lá com a minha esposa, não é o meu caso, graças a Deus, eu tinha lá discutido com a minha esposa e eu estava com a cabeça cheia, estava até preocupado se eu ia chegar em casa, ela ia estar lá. E aí, quando você vai para o colega para ajudar no projeto, você esquece isso, que se dane que ele é casado, que se dane os problemas pessoais dele. Ou talvez eu não pense que se dane, mas eu não considero. Porque eu pensar que se dane já tem um quê de maldade aí, né? Às vezes eu não penso nisso, mas ajo dessa forma. Porque não considero essas possibilidades, eu só foco no físico. Vamos, ó, você não está conseguindo entregar, vamos ter que entregar, faz. E aí não vai funcionar. Então, por isso o título está bem escrito. Como ser produtivo e depois desenvolver a produtividade da sua equipe, considerando os elementos que precisam ser considerados. E aí, para você desenvolver a produtividade da sua equipe, é interessante, se você quiser fazer isso de uma forma empírica, ou seja, tentativa e erro, fica à vontade. Por outro lado, existe uma estratégia para você fazer isso. E a estratégia é tão simples que às vezes a gente não percebe. Qual que é a estratégia, Gleidson, Edson? Aplique na equipe aquilo que você aplicou em você. Eu vou repetir porque é tão simples que no piscar de olhos isso acaba se esvaindo entre os dedos. Aplique na equipe aquilo que você aplicou em você. Ô, Gleice, mas como que eu vou fazer isso? Eu estou começando a entender agora aqui esse processo para que eu me torne mais produtivo. Já me deu clareza. Como que eu vou fazer isso agora? Como que eu vou aplicar isso que eu estou fazendo em mim na equipe? Eu já recomendo você criar, por exemplo, uma trilha de aprendizagem para a equipe sobre como ser produtivo. E aí você vai estabelecer esses elementos. Olha que luxo. Olha você evoluindo do ponto de vista até de como que você transmite uma ideia ou passa o conteúdo. Você já ouviu falar a expressão microlearning? Nós gravamos um podcast sobre isso, até recomendo que você veja. Microlearning é você entregar um assunto, um conteúdo, é você ensinar em pequenas doses. Então imagina você criar uma trilha de aprendizagem para a sua equipe, onde você vai mostrar para ela, agora já que você passou pela experiência, como se tornar mais produtivo, com base na sua experiência, mas também aproveitando um pouco da experiência deles. Porque todo adulto tem alguma coisa para poder contribuir. E aí você vai lá,
pode ser um texto, se você preferir, pode ser uma aula gravada, como esse podcast que a gente está fazendo, pode ser uma roda de conversas, onde você vai trocar ideia com as pessoas. E aí, nessa trilha, você vai colocar primeiro conteúdo, vamos chamar aqui de aula 1, análise da realidade. É onde você vai sentar com a galera e falar, gente, o negócio é o seguinte, vamos pegar cada setor aqui, me fala um pouco da realidade, sobre a sua ótica, sobre a sua percepção. E aí as pessoas vão fazer aquela enxurrada, vão jogar, não, a realidade do setor é A, é B, é C, eles vão falar a respeito da realidade delas. E dependendo da complexidade do seu negócio, você vai precisar sentar com uma pessoa, apenas uma pessoa lá dentro do olho dela, fala para mim, como é que é a realidade? Como é que a execução acontece? Como é que as coisas acontecem? Como que você está? E aqui a ideia não é ser invasivo, cuidar da vida pessoal da pessoa, não é isso. É já começando a ter elementos para poder dar próximos passos. Aí você vai para a aula 2. Olha, diante dessa realidade, por que nós precisamos nos tornarmos mais produtivos, cada um na nossa área? E aí, ao invés de você falar, deixa as pessoas falar primeiro. E depois cruza as ideias. E aí chega no cerne, se alguém estiver desalinhado, que quando você deixa a pessoa falar, você até consegue entender qual que é a visão que as pessoas estão tendo do seu negócio. Se está alinhado, se não está. E aí escuta as pessoas. E depois faz um fechamento mostrando o porquê que precisa fazer aquilo. O porquê que precisa ser produtivo naquela área. Qual que é o objetivo? Geral, por setor. É uma terceira aula. Como que cada pessoa pode ser mais produtiva dentro daquilo que é a responsabilidade dela. Aí vem a parte da organização. Mais uma vez, explica o como nessa aula e dá a oportunidade para que a pessoa vá lá e aplique no ambiente. Aí você pode usar algumas técnicas do ponto de vista de organização, como, por exemplo, tem uma técnica japonesa lá, dos 5 S, né? Aplicar os 5 S no setor para poder ajudar na organização, entre outros. Inclusive, pode ser que seja útil a gente fazer um podcast sobre isso, hein? Veio aqui na cabeça agora. Aí, beleza. Quinta aula. A quinta aula é como lidar com os sentimentos e as emoções para ser produtivo. E aí você ou pega um vídeo de algum especialista que fala sobre sentimento e emoção e libera para poder o pessoal assistir, depois trocar uma ideia sobre aquilo. Ou você traz alguém que tem experiência com isso e ensina. Tá vendo que você está criando uma estrutura e já vai criando uma blindagem nas pessoas para que elas sejam produtivas apesar de terem problemas. Sexta aula, você vai fazer ali uma sessão onde as pessoas vão falar qual que foi o grande aprendizado que elas tiveram da aula 1 até a aula 5. Então isso ajuda a consolidar, isso ajuda nas relações ali entre elas. Sétima aula, agora já é o plano de ação para poder executar o aprendizado. Oitava aula, como que nós vamos acompanhar esse processo? Olha que legal. Olha você virando o professor, aqui sem prepotência, sem arrogância, mas mais do que isso, o mentor, aquele que pega na mão da galera e não pega na mão no sentido de passar a mão na cabeça, mas no sentido de falar assim, olha, fomos aprendendo passo a passo aqui, igual formiguinha, e agora faz, mas eu estou com você. Faz, e no dia tal, na hora tal, nós vamos sentar e vamos trocar uma ideia sobre esse progresso. A gente vai medir isso, vai medir o quanto que foi feito, vai medir se a gente conseguiu alcançar aquilo que precisava, ou se chegou perto, ou se passou. Então é assim que se constrói uma estrutura passo a passo para você desenvolver a produtividade na sua equipe. O Gleison, você falou aí sobre sentimentos e emoções. E a produtividade está muito ligada a essa parte emocional. Quando eu me conecto emocionalmente com algo, eu tendo a me dedicar mais àquilo. E a minha dedicação àquilo constrói um objetivo específico. Desculpa, constrói a produtividade que leva a um objetivo específico. E aí, eu preciso dizer que
esse objetivo que eu falei com você, que você precisa ter para definir a sua produtividade, nem sempre ele vai ser claro o suficiente para trazer essa produtividade. E olha aqui que agora eu estou dizendo algo perigoso e eu vou explicar. Porque sempre a gente fala que tem que ter objetivo para as coisas, a gente está falando de ter clareza. Objetivo traz clareza, porque se eu sei que eu tenho que chegar até ali, eu consigo saber melhor o que eu tenho que fazer para construir aquele objetivo. Então traz clareza. Mas agora eu acabei de dizer que só o objetivo não traz a clareza necessária. Por quê? Porque o Gleito citou a parte emocional da história, sentimentos e emoções. E a gente sabe que a gente se conecta mais fortemente com as coisas através dos sentimentos e emoções, o que engaja mais as pessoas a realizar o que elas têm que realizar. E é por isso que a gente precisa ter objetivos, mas os objetivos eles não são o fim. O fim é um propósito. Para que eu tenho um objetivo? Esse objetivo tem que me levar a um propósito. O propósito está mais recheado de emoções, apesar do objetivo ter um pouco, o propósito ainda está mais recheado de emoções. No exemplo que eu dei aqui, talvez o propósito de tanta produtividade é gerar lucro na empresa, para que a empresa possa investir ali numa outra unidade, por exemplo, para construir alguma coisa. Mas por que eu quero investir nessa outra unidade? Qual que é o propósito disso? O propósito é algo maior que você entrega para a sociedade, por exemplo. Então, talvez o propósito que você tenha abrindo uma nova unidade, e aí ele tem que ser real, é a partir daquilo que faz sentido para você, seja transformar a realidade social das pessoas através do emprego. Porque dando emprego, você dá dignidade e você dá condições das pessoas se desenvolverem e se tornarem pessoas e profissionais melhor. Olha como isso está muito mais carregado de uma emoção, de um lado emocional, que vai trazer pessoas que querem se conectar com isso. Então veja que se a gente ficar agarrado ali na necessidade e no desejo de aumentar a produtividade, talvez a gente não consiga. Porque aquela sua equipe, uma vez que já você fez com você, aquela sua equipe, ela tem compactuado o seu propósito para que ela seja produtiva no nível ou na direção que você deseja. Então você precisa ter um propósito que atraia pessoas que têm correlação ou que têm alguma sinergia com esse propósito. E os objetivos são aquelas caminhadas que você precisa alcançar e que vai te levando cada vez mais perto do propósito. Então, se você não tiver esse lado mais emocional, ou seja, qual que é o propósito nosso? Cara, o propósito nosso é fazer isso. E isso entrega para o outro uma condição muito melhor de vida, por exemplo. E aí você atrai pessoas que conectam com esse propósito. E aí, Gleidson, como a gente gravou 2 podcasts, eu já não sei mais se você falou de cultura nesse, se falou no outro, se falou nos 2. Isso atrai pessoas que compactuam com a cultura do seu negócio. Por isso que a gente bate tanto o pé aqui em falar várias vezes da importância da cultura. Porque o propósito é um elemento que está dentro da cultura, a missão é um elemento que está lá dentro, os objetivos são elementos que estão lá dentro também. E aí você atrai pessoas e traz pessoas para dentro do seu negócio que tem sinergia com a sua cultura. Isso tende a aumentar muito a produtividade da sua empresa para que construa os objetivos, alcance os objetivos desejados, para que se chegue cada vez mais perto de um propósito idealizado, de um propósito que realmente se quer construir algo melhor para uma sociedade. Isso pode ser transformar a vida das pessoas, transformar o meio de locomoção, transformar a comunicação, pode ser levar condições dignas para pessoas em determinada situação, em X momento. O propósito é você que precisa definir. É lógico que tem uma forma de refletir sobre isso, mas é você que define para que você consiga alinhar as pessoas a esse propósito, alinhar seus líderes, como a gente tanto fala aqui, a cultura do seu negócio nada mais é do que trazer pessoas que têm essa sinergia com a sua cultura, principalmente com o propósito do seu negócio. Então,
eu quis trazer essa questão do propósito, quando o Gleice falou ali do emocional, eu entendi que até o objetivo é uma coisa importante, mas ainda é um passo além, que é definir claramente e comunicar claramente qual é o propósito do seu negócio, o que, que ele contribui para a sociedade, como a gente pode chegar lá. E aí os objetivos são coisas que fazem com que você chegue mais perto disso. Interessante, o Edson, empresário, gestor, que se você é dono da empresa e quer ganhar força nesse processo de ser mais produtivo, de repente a sua empresa já tem um número maior de colaboradores, e aí quando você olha para a visão geral, não sei se você tem o hábito, se não tem, se você não tiver, eu recomendo que você tenha, que é olhar para os números do seu negócio, você olha e fala assim, poxa vida, esse mês a produtividade está baixa. Mas está baixa em relação ao quê? Então, se você tem um histórico de dados, ok. E aí já dá até para você tomar ali algumas ações. Mas se você não tem, primeiro, tenha. E um segundo aspecto que é importante você ter em mente para você ganhar força é, se a sua empresa já é um pouco maior, comece por você, porque você é o espelho, e depois já coloque na cabeça da sua liderança, dos seus líderes, gerentes, tanto ali da média liderança, quanto da liderança que já está caminhando para um nível mais estratégico, isso que você aprendeu, ou isso que você está aprendendo, compartilhe esse assunto com a sua média liderança, com a alta liderança, com a liderança mais estratégica. Por quê? A tendência é quem está numa posição de liderança, quer seja numa coordenação, num cargo de chefia, se você tem essa estrutura hierárquica maior na sua empresa, a tendência são esses abraçarem mais rapidamente a causa, ou até mesmo um ou outro gerar, oferecer resistência. Então comece pelos seus líderes. E aí, dessa forma, os seus líderes, assim como que um efeito cascata, eles vão transmitir essa cultura de produtividade para a equipe. E se você desenvolve ou ajuda esses líderes a desenvolver essa capacidade de serem mais produtivos e de sendo mais produtivos, passando por essa experiência da produtividade, ajudar a equipe a desenvolver a produtividade, você vai ter um ciclo virtuoso de pessoas que estão alinhadas e que estão focadas, voltadas para essa produtividade. Um elemento importante nesse processo são as pausas. Às vezes tem pessoas que pensam que produtividade é se arrumar aquela correria, igual a música galopeira, arruma galopeira e tal. Não. Pausas estratégicas também já programadas ao longo do processo, elas são importantes. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você é do ramo da indústria. Você produz algum gênero alimentício. E aí você tem máquinas, tem equipamentos. E digamos que a sua produtividade por dia seja 1.000. No sentido final mesmo, já entrega final. Seja 1.000 produtos acabados. Só que à medida que você vai usando máquinas, equipamentos e vai produzindo aquilo ali, em um dado momento, pela quantidade de tempo que a máquina está sendo usada, essa máquina precisa de manutenção. Então, inclua no processo de produtividade as pausas programadas. Nesse caso aqui específico, a pausa programada para a manutenção da máquina. E por que eu estou dizendo isso? É porque há uma tendência da pessoa colocar um nível de energia muito grande e ter aqueles picos de produtividade e aí eles não serem constantes. É melhor ter uma produtividade constante e ela ir aumentando aos poucos, gradualmente empilhando e aumentando a capacidade de entrega, à medida que as pessoas aprendem, à medida que o processo fica mais eficiente, do que ter um pico lá em cima de produtividade, depois um pico para baixo, uma queda absurda na produtividade. E aí essas pausas programadas para manutenção da máquina, e aí põe graxa, e lubrifica, e tira, e troca rolamento,
sabe, aquilo que é o básico de se fazer, para que, inclusive, você tenha ali o melhor uso do equipamento e o melhor gasto mesmo financeiro com máquina quebrando e custo com hora de máquina parada, é importante. E assim como é importante ter a pausa para a pessoa mesmo, a própria pessoa que está executando. As pausas para o descanso, pausas programadas para o profissional também são muito importantes, porque se a máquina quebra, já é um problema. E, às vezes, a falta de uma pausa programada para o colaborador vai gerar erro. Erro gera retrabalho. Retrabalho impacta na produtividade, ou seja, gera queda na produtividade. Então, é ter em mente que pausas programadas, quer seja para a máquina, para o equipamento, para a manutenção, ou para a própria pessoa que opera, são importantes. Show de bola, Mr. Gleidson. Pronto para um direto ao ponto ou quer colocar mais alguma informação aí? Vamos que vamos, pronto para o direto ao ponto. Então, o meu direto ao ponto é direto e vai no ponto. Especificamente o seguinte: pense primeiro na sua produtividade para depois você aplicar na sua equipe. Evolua o que você precisa evoluir na sua produtividade para depois você ir direto à sua equipe ajudá-la com isso. Comece mapeando os elementos que atrapalham a sua produtividade. Muito bem, chegamos ao fim de mais um conteúdo com mais esse direto ao ponto. Agradeço aí você que está nos ouvindo, esse podcast que nós gravamos aqui, porque a gente sempre grava e vai ao vivo também. Então, nós temos conteúdo na nossa rede ao vivo e temos conteúdo gravado, sempre 2 podcasts por semana, tanto no YouTube quanto no Instagram. Sendo que no Instagram só vai o ao vivo, né? E o gravado também vai no YouTube. Mas se você também quiser ouvir o nosso conteúdo, você tem aí o Spotify, que você pode assistir, ouvir, né, enquanto você está caminhando na academia, dirigindo com responsabilidade. Então tem esses canais aí que você pode acompanhar o nosso conteúdo. Te agradeço por isso. Estamos hoje no dia 31/12/2024. Então desejo a você um excelente Réveillon, também com responsabilidade. E que 2025 seja um 2025 ainda mais produtivo diante do objetivo e do propósito que o seu negócio tem. Até mais, fique com Deus.